Cuidado, o açúcar pode estar destruindo você. Doce é bom, todo mundo sabe disso, que doce, aquele sabor doce que parece ser nossa válvula de escape para os problemas do dia a dia, né? Mas é aí que mora o problema. O açúcar é altamente prejudicial ao nosso corpo e à nossa saúde. E normalmente nós não sabemos disso, né? Porque estamos acostumados a colocar outros fatores como os responsáveis pelos nossos problemas de saúde diários da nossa rotina. Nós ficamos doentes todos os dias, mas colocamos outros elementos aí como os culpados disso. E muitas vezes esquecemos que o açúcar é o grande vilão aí da nossa alimentação. A alimentação está sendo a base de todos os problemas aí que você tem no seu dia a dia. Teve um estudo em 2016 que revelou que a indústria do açúcar teria subornado os pesquisadores ao longo da nossa história, né? Colocando a gordura como vilã da nossa saúde. O açúcar foi vendido como inofensivo, tem até propagandas que mostram que o açúcar é uma coisa saudável para a nossa saúde, né? Algo que não causasse nenhum mal à nossa saúde. Porém, estudos recentes têm mostrado, têm revelado a verdadeira face do açúcar, causador de tantas doenças e destruidor da nossa saúde, né? Quando consumimos carboidratos em excesso, o corpo não consegue metabolizar todo este açúcar, e o excesso é armazenado em forma de quê? De gordura corporal. O açúcar é metabolizado e o excesso é armazenado em forma de gordura corporal. Quando você consome carboidrato, ele se transforma em glicose no seu sangue, que será utilizado, e essa glicose é utilizada como fonte de energia quando você tem uma alimentação repleta de carboidrato. Lembrando que o nosso corpo pode utilizar duas fontes de energia, ou a gordura, que é onde a gente utiliza na dieta cetogênica, né, tem o processo de cetose, ou a glicose, que é o açúcar. E normalmente, como a gente tem uma alimentação baseada em carboidratos, a gente utiliza a glicose durante toda a nossa vida como fonte de energia, né? Mas também pode ser utilizado a gordura. E o que acontece quando essa glicose é utilizada como fonte de energia? Para que esta glicose seja utilizada pelas células para a geração de energia, entra em ação o hormônio insulina. Vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Principalmente para quem tem caso de diabetes. E essa insulina, ela faz a ação de ajudar as células a captar essa glicose, né? É como se a insulina fosse uma chave para abrir a portinha da célula para a glicose poder entrar e gerar energia para o nosso corpo diariamente. Então, quando tem um aumento da glicose, né, há uma maior produção de insulina para trazer a glicose para dentro das nossas células. Porém, quando temos um volume muito alto de glicose, como a gente come carboidrato a todo momento, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, há uma grande liberação de insulina, fazendo com que a glicose diminua muito rápido. Então, você comeu muito carboidrato, aumentou a glicose no seu sangue, a insulina vem, captou essa glicose para dentro das células e diminuiu essa quantidade de glicose no sangue. E aí o que acontece? Você tem novamente um pico de fome, né? Buscando por glicose, por aquela sensação, e aí você começa a comer novamente. E aí o que vai acontecer? Esse ciclo vicioso, que você come novamente, você aumenta a sua glicose de novo, você sobe sua insulina, e aí cai a glicose novamente e você come mais açúcar. E aí vai, o dia todo acontecendo esse ciclo vicioso aí da glicose, da insulina e da fome que acontece a todo momento, né? Por isso que existe esse ciclo vicioso do açúcar. Então você nunca se sente saciado e o açúcar te deixa sempre faminto, porque tem esse ciclo aí que vai retornando a todo momento, né? E você não para de comer nunca. O que é muito diferente numa alimentação cetogênica ou low carb, porque você come alimentos que te saciam e não te dão picos de insulina, né? Então você mantém a insulina controlada, que você baseia em comida de verdade, com proteínas e gorduras boas. E aí você utiliza a gordura corporal como fonte de energia para o seu corpo. E o açúcar, como muita gente pensa, né, não está só nos doces, só naqueles alimentos que têm esse sabor mais doce, né? O açúcar está em todo lugar, está em pães, está em massas, está em processados, está em ultraprocessados, alimentos altos em carboidratos, tá? Então, todos esses alimentos, até alimentos salgados, da indústria, que você vê em supermercados, massas, pães, que passam por um processo industrial, tem muitos carboidratos que se transformam em açúcar, em glicose dentro do nosso corpo, tá? E o consumo de grandes quantidades de açúcar é o inimigo número 1 do emagrecimento. O açúcar vai destruir o processo de perda de peso. Muitas pessoas buscam fazer uma dieta, buscam perder peso, mas encaixam uma massa, encaixam um pão, encaixam um bolo,
e acaba que durante o dia, quando vai ver, vocês ultrapassaram seus limites calóricos, vocês comeram uma quantidade muito grande de açúcar, pensando que não existia açúcar naqueles alimentos, né? E como que isso acontece aí no nosso corpo? Quando o pâncreas, que produz insulina para processar os açúcares, fica sobrecarregado, ele pode não conseguir regular o açúcar no sangue adequadamente. E aí as doses altas de carboidratos ingeridas também pode exigir muito do seu fígado, que metaboliza também este açúcar. E no processo, o fígado transformará o excesso de açúcar em gordura que vai ser liberada para a corrente sanguínea, e isso pode desenvolver uma síndrome metabólica, que resulta em diversas doenças, como hipertensão, gordura no fígado, diabetes, obesidade, essas doenças que vocês conhecem. Além disso, esse açúcar, existem vários estudos que mostram que eles alimentam células cancerígenas para o nosso corpo. Então, grande parte dos cânceres causados aí atuais vem por causa dessa alimentação baseada em carboidratos e lotada de açúcar durante todo o nosso dia, tá? Alzheimer também é uma grande consequência aí desse consumo de açúcar que nós temos durante a vida toda. Além desse consumo de açúcar que vai causar essas diversas doenças, né, tem também algumas alterações, por exemplo, alterações de humor durante o dia, durante a sua rotina, e isso é causado pelos picos de insulina, que gera depressão, ansiedade e influência no seu humor diário. Quando ingerimos glicose, o cérebro, né, libera serotonina, um dos neurotransmissores ligados ao prazer, à felicidade. Então, nós vamos condicionando o nosso cérebro a liberar serotonina sempre que há presença de açúcar no nosso sangue. Quando você para, por exemplo, de comer açúcar e ele para de liberar a serotonina, ou pelo menos diminui, você se sente o quê? Triste, sem energia. E aí o que você busca para voltar a ter aquele humor que você tinha antes? Você começa a querer mais e mais açúcar, a querer aquela energia, aquela felicidade, aquele prazer que tinha quando estava comendo açúcar. Mas o problema era que você acostumou o seu corpo a liberar serotonina só quando você comesse açúcar. Então você acaba entrando em um ciclo vicioso aí, esse estresse, essa depressão, essa ansiedade aí prejudicial, muito prejudicial a longo prazo, tá? O açúcar, muitas vezes, também acaba sendo uma válvula de escape, né? Então você tem o açúcar como uma fonte de prazer, de satisfação, de conforto, e aí você busca por um alimento específico. Isso é chamado de vontade de comer, que vocês têm que diferenciar entre fome e vontade de comer. A fome é algo físico. Você come qualquer coisa. Por exemplo, se você tem fome, você vai lá e come um ovo, você come um brócolis, o que tiver na sua geladeira. Agora, se você tem vontade de comer, você não vai buscar por um ovo cozido, por exemplo. Você jamais buscaria por ovo cozido. Você iria querer o quê? Um salgadinho, um doce, algo que fosse extremamente prazeroso ao seu paladar e que te causasse aquele conforto, né? Muitas vezes a gente está frustrado, a gente está cansado do trabalho, a gente chegou com um tanto de reclamações do trabalho, dos estudos, e quer descontar em alguma coisa, e onde a gente acha essa válvula de escape? Na comida. E é como se o açúcar nos acalmasse, né? Mas não é verdade isso, né, gente? Isso é só uma fome emocional e psicológica. E o que fazer para se livrar do vício causado por ele? Quem elimina o açúcar fala muito, né, de sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, fraqueza, pressão baixa, e outros sintomas aí que são desagradáveis ao nosso corpo. Quando a gente elimina o açúcar. Mas o que é isso, né? É o nosso corpo simplesmente se adaptando a ficar sem esse elemento destruidor. Esses sintomas, eles são passageiros. Tanto quando você vai para uma low carb, quando você vai para uma cetogênica, o seu corpo está se adaptando a ter uma nova fonte de energia, né? Então ele está configurando tudo para deixar ele funcionando normalmente, com muito mais força, com a gordura como fonte de energia. Então você vai ter sintomas, mas de 2 a 3 dias eles são passageiros, e o importante é você aguentar firme, tá? Porque o açúcar é viciante e ele vai procurar arquitetar tudo para que você volte a comer ele o mais rápido possível, tá? Então ele quer detonar a sua saúde, ele vai detonar o seu processo de emagrecimento. Então é muito importante você ter consciência e mentalidade de onde você quer chegar. Esses dias eu vi este exemplo e eu achei muito interessante, que é sobre o sapo e a água fervente. Se você tem uma panela de água fervente, né, e joga um sapo dentro dela, o sapo pula para fora na hora, porque ele vê que aquele ambiente ali não é adequado a ele, tá? Então ele pula e sobrevive, pode sair meio queimado dali, mas ele vai sobreviver. Agora, se você coloca um sapo com água fria numa panela, né, e coloca essa água para esquentar,
essa panela vai aquecendo e esse sapo vai se adaptando a esse calor que vai ter ali com o tempo. E ele vai acabar, quando a água começar a ferver, ele vai acabar morrendo, ele não vai ter mais forças para pular fora, porque ele já vai estar praticamente cozido. Nessa adaptação que ele teve ali dentro dessa panela, ele acabou cozinhando, vai morrer por causa dessa fase de adaptação. E é assim que acontece com a gente. Nós vamos nos adaptando a comer açúcar toda a vida, vamos comendo e não vamos percebendo que isso está nos causando mal. Chegamos numa certa idade, começamos a ter os problemas de saúde diário e aí vem tudo de uma vez. Nós envelhecemos e adoecemos de uma vez sem nem ter percebido que o açúcar foi o grande vilão dessa nossa vida aí desregrada, né? Então nós vamos nos adaptando às doenças, nós vamos adaptando aos remédios, sendo que podemos mudar esses fatores com a mudança de hábitos alimentares, tá?